conversa e a gente pensa na outra. Então, estudo adicional, sexta-feira, resumindo aqui o que nós vimos durante a semana. Toda lição da escola sabatina, não importa qual seja o tema, não importa qual seja o assunto do trimestre, sempre termina na nova terra, sempre termina nos eventos finais. Sempre tem um jeito de terminar com esse assunto. Começa sempre relacionando aquele tema com Gênesis, com o Jardim do Éden, aí vai, quando chega na última semana, aí dá um jeito de relacionar com a nova terra. É interessante isso. Então vamos lá. Ontem nós vimos a mensagem de Laodiceia, né? Então agora nós vamos ver aqui esse trecho, que é um resumo, né? Um comentário de Ellen White que basicamente resume tudo isso que nós vimos nessas duas cartas. A relação do crente com Cristo. Como deve ser essa relação do crente com Cristo? Diz assim: aquele que se rende a Cristo torna-se a sua fortaleza, mantida por ele em um mundo revoltoso, e seu desejo é que nenhuma autoridade seja conhecida nela, exceto a sua. Então, Jesus faz de nós um forte, uma fortaleza, uma barricada. Jesus constrói em nós essa estrutura onde é somente Ele quem manda. Nenhuma outra autoridade pode mandar nesse castelo, nessa fortaleza. Nós somos esse templo em que Ele habita e Ele não permite que a sua autoridade seja dividida com outro. Então, isso acontece com aquele que se rende a Jesus. Contudo, a menos que nos entreguemos ao domínio de Cristo, seremos governados pelo maligno. Agora, inevitavelmente temos de estar sob o domínio de um ou de outro dos dois grandes poderes em conflito pela supremacia do mundo. Ou seja, você não tem autonomia para mandar na sua vida. Nós não temos autonomia sobre o nosso destino. Por mais que a gente diga, meu corpo, minhas regras, quem faz meu destino sou eu. Mas a gente sabe que no fim das contas, a gente precisa ter nós precisamos nos ligar a um desses dois senhores. Eles é que decidem nosso destino. Ou melhor, eles que nos influenciam para o nosso destino. A gente que escolhe para qual a gente deve ir. Se a gente escolhe o Senhor das trevas, Ele vai nos levar para as trevas, Ele vai nos levar para o buraco. Se eu decido seguir o Senhor da luz, Ele vai me levar para cima, para o lugar da luz. Então, você não pode ficar isento. Eu não quero nem ir com esse, nem com aquele. Eu quero ficar onde eu estou. Como a maioria das pessoas aí no mundo acha. As pessoas aí no mundo acham que eu não quero ter ligação com Jesus nem com Satanás. Eu quero ficar na minha, estou de boa. Eu nem acredito. Eu não acredito nenhum nem no outro. Eu quero ficar neutro. Não tem como ficar neutro. Não tem como você ficar isento dessa decisão. Todos nós devemos escolher a quem servir, qual dos dois senhores nós vamos servir. Então, olha só. Não é necessário que escolhamos deliberadamente o lado do reino das trevas para cair sob o seu poder. Sabia disso? Você não precisa botar uma camiseta, eu amo Satanás, eu quero ficar do lado do inimigo, eu quero ficar do lado do diabo. Não precisa. Basta você ficar em cima do muro. Até aquela ilustração, né? Que é o homem, né, em cima de um muro, e de um lado é Deus, de um lado o quintal de Deus, do outro lado é o quintal de Satanás. Do lado do quintal de Deus, Deus está chamando: venha, desça, pule, saia daí, venha para cá, desça, você não pode ficar em cima, venha, desça para cá, vem para cá. E do outro lado Satanás está bem calmo, não está nem se importando com a indecisão do cara. Aí vamos dizer, por que aí o homem pergunta para Satanás: por que Deus está me implorando tanto para descer para o lado dele e você não está nem se esforçando, você não está nem me convidando nada? Aí ele diz: porque o muro já é meu. Esse muro aí já é meu. Você já está no meu território já. Então, a pessoa fica numa falsa ilusão de que em cima do muro ela não pertence nem a um nem a outro, mas a própria indecisão já está do lado de Satanás. Por quê? Porque você sabendo a realidade dos dois lados, a realidade terrível de estar do lado de Satanás e a realidade maravilhosa que é estar do lado de Deus, se você ainda fica indeciso,
você ainda fica sem saber para qual lado ir, sabendo que o lado bom é o lado de Deus, o lado mau é o lado de Satanás, então você está do lado dele. Você já se colocou do lado dele. Se você tem uma dúvida, se você não acredita que o lado bom é o lado de Deus, então você praticamente está do lado de Satanás. Por quê? Porque desde o jardim do Éden, a primeira coisa que ele colocou no coração de Adão e Eva foi a dúvida. Primeira curiosidade, depois a dúvida, colocou em xeque a palavra, a autoridade de Deus, e foi assim que o ser humano caiu. Então, a dúvida é algo que, se ela for conduzida para o lado certo, por exemplo, eu tenho dúvida sobre isso, eu vou procurar na fonte certa, aí Deus esclarece as nossas dúvidas. Mas se a dúvida leva você a criticar, leva você a se afundar cada vez mais do lado errado, então Satanás vai conduzir você para o lado errado. Então, não precisa você se declarar do lado de Satanás. Até porque Satanás, ele sempre diz essa ilustração. Ele nunca vai chegar na sua porta e convidar você para brigar com Deus. Olha, eu sou Satanás, eu quero você do meu lado para lutar contra Deus. Não. Ele não quer pessoas que fiquem do lado dele deliberadamente. Basta que a pessoa fique em cima do muro, basta que a pessoa fique colocando desculpas, basta que a pessoa fique indeciso e ele já se apossou dessa pessoa. Então, não é necessário que escolhamos deliberadamente do lado do reino das trevas. Basta negligenciarmos fazer aliança com o reino da luz. Se você não quer compromisso com Deus, não precisa você dizer que quer compromisso com Satanás. Todas as pessoas que não querem se comprometer com as coisas de Deus, automaticamente já estão se comprometendo com as coisas de Satanás. É inevitável. Se eu não quero me comprometer com nada que é espiritual, nem com leitura da Bíblia, nem com nenhum serviço da obra de Deus, então já sou um servo de Satanás. Você não tem como fazer as suas próprias obras. Ou você faz as obras de Deus ou as obras do inimigo. Só existem dois lados. E quanto mais cedo as pessoas entenderem isso, é melhor para elas se tocarem. Então, olha só. Se não colaborarmos com os instrumentos celestiais, Satanás tomará posse do coração e dele fará a sua habitação. A única defesa contra o mal é Cristo habitar no coração mediante a fé em sua justiça. Amém? A menos que nos unamos completamente a Deus. A menos que nos unamos completamente a Deus, nunca poderemos resistir aos efeitos não santificados do egoísmo, da autossatisfação e da tentação para pecar. É preciso haver, gente, uma união com Deus de forma intrínseca, de forma firme. Eu não posso buscar a Deus, não posso dizer que eu estou do lado de Deus apenas nos dias de culto, apenas quando tem uma convenção jovem, apenas quando tem um evento em particular. Tem pessoas que só deixam para ser espirituais, só deixam para buscar quando tem algum evento, quando tem alguma coisa que possa aparecer nas fotos ali, orando com o olho fechado. Não existe isso. A união com Deus tem que ser algo diário. O tempo todo, 24 horas. Porque estar na presença de Deus no culto não garante que você vai estar com Ele todos os dias. Sabia disso? Por exemplo, um exemplo clássico. Quando a gente lê aquele trecho lá de Êxodo 20, ali por ali, que Moisés está no Monte Sinai, tem um trecho ali que diz que Moisés sobe com os anciãos para cima do monte, e esses anciãos têm ele, Arão, os filhos de Arão, que era... O nome dos dois filhos de Arão é Ofnife, não, Eleazar. Os dois filhos de Arão que morreram lá no fogo estranho. Diga aí, mamãe. Pronto, aqueles dois, Nadab e Abiú. Nadab e Abiú, que eram os dois filhos de Arão, que estavam ali no monte, estava Moisés, Arão, os dois filhos, Nadab e Abiú e Josué. E outros anciãos ali. Eles ficaram ali no cume do monte e Deus apareceu com a sua glória. A Bíblia diz que os pés deles tinham aparência de jaspe, safira, e os pés de Deus tocaram ali no cume do monte, e
E Moisés, Arão, os filhos e os anciãos comeram ali e ficaram nos pés de Deus. Já pensou você fazer um piquenique nos pés de Deus? Você está vendo ali uma glória indescritível e sabe que aquilo ali é o estrado dos pés de Deus. Então você imagina assim, não, depois dessa experiência, todo mundo que estava ali naquele monte, ninguém nunca mais quis sentir vontade de pecar. Todo mundo saiu dali extremamente espiritual, todo mundo saiu dali extremamente consagrado. Não tinha mais como aquela pessoa sair dali e cair em tentação de novo, porque a pessoa viu a glória de Deus, comeu aos pés de Deus. Aí você sabe o que aconteceu. Todo mundo desceu do monte, ficou só Moisés e Josué. Moisés subiu para pegar as tábuas, e assim que aquele pessoal desceu do monte, qual foi o primeiro que pecou ali, que errou? Arão construiu o bezerro de ouro. E mais tarde, lá na frente, Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho e morreram no santuário. Então, para você ver, a presença de Deus tem que estar conosco o tempo todo. Você não pode passar por uma cerimônia de um momento de glória, um momento de êxtase ali no evento e achar que aquilo ali vai lhe dar força para todos os dias a partir dali. Não. Você precisa estar aos pés de Deus todos os dias. O problema é porque o pessoal participou daquele momento ali e pronto, esqueceram e aquilo não fez diferença. A busca a Deus, a união com Deus tem que ser diária, o tempo todo. A gente tem que ser como aqueles celulares que é viciado na bateria, tem que estar toda a vida no carregador, notebooks que você só pode estar se for na tomada. A gente é assim. A gente é como um notebook que não tem mais como segurar a bateria. A gente precisa estar ligado na tomada o tempo todo, porque senão a gente desliga. Então, nós somos assim, nós não temos bateria em nós mesmos, nós não temos carga para aguentar um dia todo em nós mesmos. Nós precisamos estar toda a vida ligado na tomada, toda a vida com o carregador ali no interruptor. Então, gente, podemos deixar muitos maus hábitos e momentaneamente nos separar de Satanás, mas sem uma ligação vital com Deus, pela entrega de nós mesmos a Ele, momento a momento, seremos vencidos. Você pode até vencer aqui e acolá, uma batalha e outra, mas novamente você vai cair, vai ter uma recaída. Nenhum de nós não tem essa força de vontade, essa determinação de deixar Satanás por conta própria. Um pecado ou outro, uma recaída ou outra, uma tentaçãozinha e outra acolá, e a gente volta para o mesmo buraco. Então é preciso a gente estar ligado a Deus, por meio da oração constante, por meio da entrega da nossa vida a Deus o tempo todo, certo? Sem conhecer a Cristo intimamente e ter constante comunhão com Ele, ficamos vulneráveis ao inimigo e acabaremos fazendo a sua vontade. Então, irmãos, é preciso que a nossa entrega seja total. Não seja em partes, não seja uma coisa ocasional. Tem que ser algo constante e total em nossa vida. Só assim o propósito de Deus vai ser cumprido em nós, só assim nós vamos deixar que o Espírito Santo habite e tome controle do timão do nosso coração. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa lição maravilhosa. Muito obrigado por cada ensinamento que nós vimos hoje. Que nós possamos, Senhor, ser como esse computador que é ligado na tomada o tempo todo, porque não consegue segurar a bateria sozinho. Que nós possamos estar ligados à fonte da vida, porque é só de Ti que nós temos força para vencer o inimigo. E o Senhor já disse lá em 1 João: jovens, eu vos escrevo porque vocês são os fortes, vocês já venceram o maligno. Mas nós não vencemos por conta própria, nós vencemos com a Tua força. O Senhor usa nossos braços, usa nossas mãos, usa a nossa voz para trazer a vitória. Então, Senhor, fica conosco, abençoa quem está aqui, consagra cada um deles, abençoa esse novo trimestre que vai começar, dirige o Senhor para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém.